Gabriela, né? Sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os alimentos embutidos. Mas o que são, né, esses alimentos embutidos? Então, são produtos alimentares, né, à base de carnes, tanto a bovina, quanto a suína, quanto a aves, às vezes mistura de mais de uma delas, e elas são temperadas com condimentos, né, os temperos que a gente conhece, pimenta, alho, páprica, noz moscada, erva doce e outros. E além disso, esses alimentos passam por um processo chamado cura. O que é esse processo? Além de acrescentar sal e açúcar, eles vão ser acrescentados alguns aditivos alimentares. O que são esses aditivos? São ingredientes, né, que a gente coloca em determinados alimentos que eles não têm o propósito de nutrir, eles não têm nutrientes, eles não têm calorias, carboidratos, proteínas, vitaminas, eles não têm isso. Eles são adicionados aos alimentos apenas para mudar as características deles, para mudar o sabor, o cheiro, a textura, alguns ajudam na conservação. Então, os alimentos embutidos são acrescidos de alguns desses aditivos, principalmente o nitrito e o nitrato de sódio, que são os principais usados nesse processo de cura, que eu vou explicar mais para frente. Também emulsificantes, que ajudam a permitir essa mistura das carnes para ficar homogêneo. Antioxidantes, que não deixam essa carne oxidar mais rápido, ou seja, ficar mais escura, com aquele gosto rançoso. Então, esses aditivos são para conferir o sabor, o cheiro, a textura e ajudar a conservar. Os alimentos embutidos, uma característica deles é que eles são apresentados em envoltórios. Esses envoltórios podem ser naturais, como as tripas, ou artificiais, podendo ser colágeno, fibras de celulose ou mesmo plástico. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de alimentos embutidos que vocês provavelmente conhecem, faz parte da alimentação, né, do brasileiro. Linguiças, salsichas, o salame ou salaminho, o presunto, o apresuntado, peito de peru, também tem aquela copa, a mortadela. Todos esses são exemplos de alimentos embutidos. E como que eles são produzidos? Aqui eu trouxe um esqueminha, né, de básico do preparo dos embutidos. Alguns têm algumas particularidades diferentes, mas esse é o processo básico deles. Primeiro vai ser triturar aquela carne, seja de vaca, de porco ou de frango. Eles vão triturar, vai formar uma massa, e aí essa massa vai ser misturada daqueles temperos e daqueles aditivos para fazer aquele processo de cura, que eu vou explicar ali mais para frente. Então, depois de misturado isso, essa massa vai ser colocada no envoltório que eu falei, podendo ser a tripa ou um envoltório artificial. E aí a colocação dessa massa dentro do envoltório é chamado embutimento. Por isso o nome, né, desses alimentos como embutidos. É uma carne que está embutida no envoltório. E depois desse embutimento, né, eles vão ser finalizados ou por torções, como as linguiças, que aí fica aqueles gominhos, sabe? Ou amarrados, igual a mortadela. Às vezes a gente entra em algum mercado e vê uma peça de mortadela daquelas grandes, assim, ela é amarradinha. Aqui eu vou explicar um pouquinho, né, do processo de cura e também de defumação. Defumação ocorre em alguns desses alimentos embutidos. Então, esse processo de cura nada mais é que um processo para conservar essa carne, além de dar uma aparência típica desses produtos, que é o sabor diferente, aquela cor rosadinha, o cheiro próprio dele. Então, é chamado de processo de cura. Então, o que é isso? É a mistura, né, dessa carne com os sais de cura, que é o nitrito e o nitrato, que eu já citei, e também o sal. Então, essa mistura desses ingredientes junto à carne é chamado processo de cura. Todos os embutidos passam por ela. E temos também a defumação. Não são todos os alimentos embutidos que são defumados, mas alguns são. A defumação também pode ser feita em alguns outros alimentos. Eu sei que vocês já devem ter visto aqueles queijos defumados, né? Então, ela é bem usada. E nada mais é do que o próprio nome já diz, defumação. A gente vai colocar fumaça nesses alimentos. Então, esses alimentos, depois de prontos, vão ser colocados numa câmara e essa câmara vai ter fumaça lá. Aí vai ficar com aquele gostinho mesmo da fumaça. Então, vai ser a secagem e a deposição dos compostos de fumaça nesse alimento. E para que é isso? Também para conservar,
mas para conferir o sabor, o cheiro e a cor característicos. Então, o produto defumado ele tem um sabor diferente dos outros. Mas nem tudo são flores, né? Então, os alimentos embutidos, apesar de estarem sim bem presentes, né, na alimentação cotidiana, eles trazem riscos à saúde. E quando eu digo que eles trazem riscos à saúde, entenda-se o excesso dele. Assim como tudo em excesso não é legal, a gente tem que ter sempre um equilíbrio. Então, o que acontece? Esses alimentos acabam tendo um excesso de sódio, né, de sal. E isso, assim, excessivamente, esse consumo regular desses alimentos pode elevar a pressão arterial por conta desse sódio. E o que acontece? Isso aumenta o risco da hipertensão, né, da pressão alta. O sal também em excesso, não sei se vocês sabem, ele é um potencial cancerígeno, porque ele pode prejudicar a mucosa do nosso estômago, favorecer algumas bactérias como aquela H. pylori, e isso aumenta o risco de câncer gástrico. E assim, entenda-se excesso, tudo em excesso eu estou falando. Os alimentos embutidos também têm os nitritos e os nitratos, que são aqueles aditivos que eu falei que são usados no processo de cura. E esses aditivos em excesso também têm um potencial cancerígeno. Eles no nosso corpo formam os chamados compostos N-nitrosos. Então, são alguns compostos que em excesso são cancerígenos. Eles podem lesionar, fazer lesões gástricas pré-cancerígenas, então favorece também o câncer gástrico. Também o processo de defumação ele pode liberar alguns compostos chamados hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Eles também têm um potencial cancerígeno, se consumidos em excesso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, nós temos que ter equilíbrio e sabedoria na nossa alimentação. São alimentos que são gostosos, são alimentos que fazem parte, né, do nosso dia a dia, são alimentos muito comuns, por exemplo, em festinhas, às vezes tem aquelas tábuas de frios, a gente encontra muito deles. Então, a gente pode comer? Pode, desde que não em excesso. E isso vale para tudo na nossa vida, tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Porque é agora que a gente está conhecendo os riscos deles, então saber escolher. Então, como eu disse, nós temos que ter sabedoria nas escolhas alimentares. A nossa alimentação, a base dela tem que ser dos alimentos in natura, a gente tem que sempre preferir eles. E o que são esses alimentos in naturas? São alimentos obtidos diretamente das plantas ou dos animais. Então, são as verduras, as frutas, os legumes, os ovos, o leite, a carne que foi retirada direto ali do animal, sem passar por esses processos igual cura, defumação. Então, esses são os alimentos in natura. Eles não sofreram nenhuma alteração após deixarem a natureza. Eles devem ser a base da nossa alimentação. E a gente deve evitar os alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos? São aqueles produtos alimentares industrializados que têm adição de muitos ingredientes, como o sal, o açúcar, os óleos e as gorduras, e também esses aditivos alimentares. Então, um exemplo desses alimentos ultraprocessados: os salgadinhos, os refrigerantes, os alimentos embutidos, aqueles macarrão instantâneos, sabe? Miojo. Então, esses alimentos ultraprocessados, ele é típico da gente encontrar. Se chegou no supermercado, viu aquele alimento mais industrializado, de embalagem, olha a lista de ingredientes. Se tiver aquela lista de ingredientes muito grande, com vários nomes, é um alimento ultraprocessado. E por ele ser rico, né, em sal, em açúcar, em gorduras, ele não é uma opção muito boa para a gente. Pode consumir? Pode, não em excesso. Então, eleva o risco de hipertensão arterial por conta do sal. O açúcar em excesso também, a gente tem que tomar cuidado com a questão do diabetes. Os óleos e gorduras também em excesso pode alterar o nosso colesterol. E esses aditivos também, alguns em excesso também faz mal, igual a gente viu dos nitritos e dos nitratos. Além dos in natura e dos ultraprocessados, nós temos também os alimentos processados. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Os alimentos processados, no caso, são os in naturas adicionado de sal, ou de açúcar, ou de óleo, ou de vinagre. Então, são alimentos mais simples que os ultraprocessados,
mas que também tem que ter um cuidado. Eles podem estar em maior quantidade na nossa alimentação do que os ultraprocessados, mas ainda assim a base deve ser o alimento in natura. E aqui, assim, só para ilustrar, né, essas diferenças, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o abacaxi. Então, o abacaxi é o nosso alimento in natura. Como seria a versão dele processado? Seria o abacaxi em calda, que é a fruta que foi adicionada, né, de açúcar, formou um doce ali. E a versão dele ultraprocessado seria aquele suco de pozinho, sabe? Que de fruta não tem quase nada. Aquele suco é predominantemente corantes e açúcar. Aqui eu trouxe mais exemplos também. O milho seria o alimento in natura. A versão dele processada seria ele em conserva, sabe, nas latinhas. E a versão dele ultraprocessada é aqueles salgadinhos de pacote. Mais um exemplo aqui, o peixe. Então, o peixe fresco. Tá ali, a carne do peixe é um alimento in natura, ele não sofreu alterações. A versão dele processada seria aqueles peixes em conserva, sabe, na latinha. E a versão ultraprocessada seria aqueles empanados vendidos prontos, exemplo, nuggets. A gente costuma ver muito nuggets de frango, né? Não tão de peixe, mas é a mesma coisa. Então, assim, para ficar claro que a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio. Todos os alimentos podem fazer parte da nossa rotina alimentar, podem fazer parte da nossa alimentação, mas a gente tem que ter cuidado com os excessos, principalmente desses alimentos que foram citados aqui, dos ultraprocessados, em especial, né, dos embutidos, que a gente falou mais sobre eles. Então, assim, é lógico que eles fazem parte da nossa rotina. Eles estão presentes, às vezes, em questões sociais, em festas que a gente vai, algum evento, ou mesmo na nossa alimentação do dia a dia. Tudo bem, a gente só não pode exagerar. Por exemplo, nossa, eu vou comer mortadela todos os dias, café da manhã, almoço e janta. Vou comer salgadinho todos os meus lanches. Não, a gente tem que ter essa certa sabedoria na hora de escolher. Então, eu trouxe aqui uma frase que acho que é um pensamento que a gente tem que trazer com a gente. Que a alimentação saudável, ela também é uma manifestação de autocuidado, assim como os esportes, o lazer, o cuidado que a gente tem com a nossa pele, com o nosso cabelo, tudo isso é autocuidado. E a gente precisa, né, cuidar da gente, a gente precisa se amar. E aqui, quando eu falo alimentação saudável, a gente não pode pensar só na questão dos nutrientes. A gente não pode pensar só no alimento como combustível para o nosso corpo. É lógico que a nossa alimentação tem que ser nutritiva, tem que ser balanceada. Então, nós temos que ter alimentos variados, coloridos, que são ricos em nutrientes para fazer o nosso corpo funcionar bem. Só que não só isso, a alimentação saudável ela vai muito além disso. O contexto da alimentação saudável, a gente tem que ter em mente também. Eu acho que está dando um eco. Aí. A gente tem que ter em mente também, por exemplo, as questões sociais, culturais. Como eu disse, às vezes você vai numa festa, num evento, tem certas comidas lá. É toda uma relação ali social. Você vai comer, às vezes, uma festa de aniversário. Tem também, por exemplo, as comidas típicas de cada região. Uma pessoa lá do Nordeste tem uma alimentação diferente da pessoa do Sul, com alimentos próprios. E esses alimentos têm que estar inseridos dentro do contexto de alimentação saudável dela, porque faz parte da cultura também. Nós temos também a comida como questão religiosa, por exemplo, o acarajé, do axé, é uma comida religiosa e também tem que estar inserida dentro do contexto da alimentação saudável. E além disso tudo, a gente tem que pensar na questão das relações de afeto, dos sentimentos, porque a comida, ela une as pessoas, a comida tem o poder de trazer memórias pra gente, então comida também é afeto. Às vezes você lembra, um bolo de fubá me traz a lembrança da minha infância, minha avó fazia para mim, ou se não algum outro alimento, eu lembro de pessoa tal que trazia para mim, então sempre tem essas relações de afeto. E tudo isso tem que ser considerado dentro da nossa alimentação saudável. Não é só, eu vou comer fruta, legumes e verduras todos os dias, pronto, a minha alimentação saudável está ali. Não, a gente tem que pensar em tudo isso, todo esse contexto. Então, para finalizar é isso, né? Agora eu quero saber se vocês têm algumas perguntas, mas era isso, eu trouxe um pouquinho mais simplificado de como é o processo, né, de fabricação desses embutidos, e focar nisso da alimentação saudável também, né, na sabedoria, nas nossas escolhas e nesse equilíbrio.
Então é isso, muito obrigada.